O capítulo 1491 de Hajime no Ippo veio com tudo. Não foi só um complemento do capítulo anterior, foi um banquete de metáforas, estratégias e momentos que mexe com o coração de qualquer fã. A gente teve a revelação da estratégia anti-Ricardo dizendo, uma conversa profunda entre Ippo e Miyata e pistas emocionantes sobre o que pode estar por vir. Então já mete o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder os reviews e teorias quase semanais sobre Hajime no Ippo e muitos outros animes e mangás que a gente desbrava por aqui. Vem fazer parte da nossa tripulação e juntos vamos encontrar o verdadeiro One Piece escondido nesse mar de vídeos do YouTube. O capítulo retoma exatamente de onde parou, com Ippo firmando cada vez mais o seu pé dizendo que não pode soltar. Afinal, caso ele solte o Clint, sendo com certeza vai mandar um de seus vários ataques insanos que irá nocautear Ippo. Ou talvez não, como a gente viu o crescimento do Ippo nos últimos capítulos. Em meio a isso, vemos uma imagem metafórica do pé do Ippo formando raízes no solo do ringue, enquanto ele diz que definitivamente ele não pode soltar. Sendo questiona como esse cara consegue ter uma força tremenda, como se os seus pés fossem raízes de uma árvore. Ele então tenta tirar Ippo dessa posição, como se fosse numa luta de sumô, mas mesmo assim Ippo insiste mais e ele não consegue soltar. Sendo questiona como o Ippo, sendo alguém menor do que ele, consegue ter força para fazer isso. Ele se questiona também do que o Ippo realmente é feito, algo que abordamos no capítulo anterior sobre a verdadeira força de Ippo, e que veio novamente nesse capítulo a metáfora da rocha, aqui vendo sobre uma outra perspectiva parecida com aquela do Guevara que eu mostrei no vídeo anterior. Caso não tenha visto, vou deixar aí nos cards para você assistir. Sendo complementa que é como se ele estivesse ainda na atividade, sendo um boxeador profissional. Ou melhor, como se ele tivesse superado o seu eu do passado e, com seus fundamentos mais fortes, ter se tornado um lutador cada vez superior, mais forte, mais poderoso. Ippo questiona Miyata se o primeiro round não já acabou, afinal de contas com certeza deve ter passado os 3 minutos, como é de regulação do esporte. Miyata choca com essa informação e olha para o tempo, e comenta que na verdade ele nem estava prestando atenção no cronômetro. Porém, ele diz para Sendo que o celular dele estava tocando sem parar. Sendo dá uma olhada para saber de quem se tratava e, imediatamente, entra em choque, indo embora da academia, pedindo para que seus amigos estejam presentes na luta amanhã, pois ele vai criar uma nova lenda. Com isso, enfim, Miyata olha para Ippo, querendo saber sobre como Ippo está. Ippo diz que nada há de problema com ele. Os braços dele só estão tremendo porque ele recebeu bastante socos de tanto bloquear. Mas como Sendo não acertou nenhum soco grave, ele está tudo bem. Afinal, ele não teve nem mesmo chance. Apesar disso, por conta da força que Ippo experimentou, ele acredita que aquela chance de 1 para 100 do Sendo de ganhar do Ricardo possa realmente ser essa. Apesar de tudo isso, Miyata diz que ele pôde assistir algo realmente bom. Ippo questiona se foi ver o Makunochi sendo um saco de pancada. Porém, Miyata questiona ele se ele não percebeu que o que o Sendo aplicou durante o sparring era sua estratégia anti-Ricardo. Ippo fica extremamente surpreso com essa revelação. Miyata questiona se Ippo assistiu às lutas do Date e do Wally contra o Ricardo, complementando que cada um abordou contra o campeão uma estratégia diferente. Enquanto o Date utilizou a inteligência e sua intuição, o Wally usou seu instinto de selvageria para pressionar o Ricardo de várias maneiras. Ele complementa que Ricardo venceu ambos, é claro, com uma certa facilidade, mas teve vários momentos que ele passou por grandes bocados. Quando o campeão é extremamente forte, não dá para saber a verdadeira natureza da face, as verdadeiras habilidades, todas as capacidades dele. E diz que só quando algumas pessoas vão desafiando de pouco em pouco, e conforme elas vão abordando de várias perspectivas diferentes, dá para saber as suas verdadeiras ou possíveis fraquezas, embora cada tentativa que seja perdida é passado adiante para o próximo lutador novas informações, como se fosse uma corrida. Ippo espera que o bastão que o Date e o Wally passaram esteja nas mãos de Sendo. Miyata diz que não sabe se o Sendo vai ser o último corredor a receber o bastão, e diz que logo eles descobrirão. Mas ele diz, confirmando, que ser invicto não significa ser invencível.
algo que o Sendo tem dito nos últimos capítulos. Toda vez que fala sobre sua luta contra o Ricardo, Miyata traz à tona novamente. Apesar do Ricardo nunca ter perdido, isso não deixa ele algo assustador. Ippo, apesar de estar prestando atenção nesse grande e belo discurso do Miyata, fica mais encantado com o perfil de Miyata, com essa elegância presente no nosso querido lutador. O capítulo então corta para o hospital, vendo o Sendo correndo atrás, pedindo para que sua avó não vá embora, antes que ele traga o cinturão para ela, pedindo para que ela aguente mais um pouco. Ao chegar no quarto de sua avó, encontra sua antiga professora, que diz que a sua avó tem algo para dizer. Ao questionar-se sobre o que se tratava, sua avó diz que não possui muito tempo aqui e que está no quase fim dela. Sendo diz para ela não dizer isso, enquanto ela diz que quer ver uma coisa. Sendo imediatamente corta a fala de sua avó, dizendo que logo logo vai trazer o cinturão, que ela vai ficar bem e que ela poderá ficar com o cinturão do lado dele. Mas ela com certeza não quer saber sobre cinturão coisa nenhuma. Enquanto ela complementa sobre o que ela quer ver, Sendo pela primeira vez em uma situação de desespero, questiona sua avó sobre o que ela quer, pede, suplicando para que ela diga a verdadeira vontade dela nos seus últimos momentos de vida. Então sua avó diz que enquanto ela está viva, ela quer ver a face do seu bisneto. Sendo seriamente profundo, se concentra em toda a situação, fecha os olhos, respira profundamente e se prepara para dar um golpe na sua própria avó, que é impedido pela sua professora, dizendo que ela está doente. Ele complementa com a avó que não tem como, afinal, ele nem tem namorada. Então a avó do Sendo questiona sobre o porquê essa bela moça está junto dele aqui dentro do hospital. Sendo faz uma cara de bobo e imediatamente entra em fúria novamente, querendo meter outra porrada em sua avó, que é impeça novamente pela professora. Ela diz que é perfeitamente para ele e que os dois foram feitos um para o outro, encourando um pouco a ex-professora do Sendo. Deixando tudo isso de lado e encerrando esse assunto, Sendo diz que já tem um encontro marcado com uma grande lenda no ringue. E diz que amanhã o homem que ela criou vai se tornar um campeão mundial e pede para que ela aguente até lá. Sua avó então volta a dormir e sua professora diz que ela ficará bem por enquanto e que com certeza ela vai estar bem e vai estar aqui quando ele voltar da luta. Então vemos um incrível painel, toda a raiva, toda a fúria, todo o instinto, a selvageria, toda a vontade, o olho de tigre do Rock Balboa de volta presente no Sendo. A mesma imagem que Ricardo viu quando passava pelo castelo de Osaka está aqui de volta sobre as palavras: o homem que ela criou vai voltar aqui, campeão mundial. E é assim que se encerra o capítulo, senhoras e senhores, de uma maneira bastante cômica, por assim dizer. É claro, apesar disso, vale destacar aqui que é interessante que, por mais que esteja sendo esboçado esse romance entre o Sendo e sua antiga professora, é meio prematuro afirmar e meio que concretizar esse romance. Para mim, até então, o romance mais bem trabalhado do Morikawa é o da Kumi e do Ippo, apesar de estar meio fragilizado atualmente. Eu não estou dizendo que é ruim esse romance do Sendo com a sua professora. É claro, vale destacar que a professora dele é mais velha do que ele e que ela já passou por vários tipos de coisa. Ela já enfrentou alcoolismo, já teve problemas com seu ex-marido e tal. E o Sendo é um lutador que, cara, ele mal tem 30 anos de idade. Mas enfim, para mim o principal ponto desse capítulo foi a conversa do Ippo e do Miyata sobre a passagem de bastão. Pois, como ele próprio mesmo disse, a cada tentativa, um bastão com mais informações é passado para o próximo lutador. Claro que não sabemos, alguns têm teorias de que o Sendo com certeza vai ser mais um que vai cair nas mãos do Ricardo, mas eu ainda creio, por mais que as chances não sejam grandes, de que ele possa ser o cara que vai levar o Ricardo ao seu extremo. Mesmo que ele não venha ganhar, eu acredito que ele vai fazer com que mais informações, todas as informações, se possível, sejam mostras do Ricardo. Talvez consigamos encarar a verdadeira face total do campeão mundial Ricardo Martinez. Porém, aqui vale também destacar a estratégia anti-Ricardo demonstrada no Sparring contra o Ippo. E aqui a gente tem algumas estratégias. E para mim, a que mais eu vi entre discussões entre youtubers e
fóruns da internet é que o principal foco do Sendo vai ser um ataque massivo e rápido, pois o objetivo dele não vai ser deixar que o Ricardo tenha sua guarda disponível, e sim quebrar as armas, a guarda dele e impossibilitar de se defender, permitindo para que ele complemente a sua defesa, seus ataques absurdos e rápidos, algo que não é comum presente do Sendo, para que ele possa concluir e terminar acertando o Ricardo sem nenhuma defesa, com seus incríveis e poderosos smashes, que são ataques mais longos, consegue acertar em longa distância, mas é claro, mais longo em duração de tempo, ele demora para ser executado, o que permite com que uma brecha seja aberta que pode ser atacada pelo Ricardo, mas se o Ricardo não possui seus braços capazes de realizar tal tarefa, que é como se fosse desarmar o inimigo, ele vai permitir com que ele acerte em cheio o Ricardo. É uma estratégia que tanto o Ippo já usou contra o Ryo Mashiba no passado, tanto também que o próprio Ricardo já usou numa defesa pelo título, e que o Takamura usou em uma luta que eu não me lembro especificamente qual foi. Mas é uma estratégia bastante interessante, que é você impossibilitar o seu rival de conseguir até mesmo desferir um golpe, abrindo várias brechas para que você possa concluir com golpes cada vez mais fortes. Pra ser sincero, eu não sei se essa estratégia anti-Ricardo está sendo inspirada também nas estratégias pertencentes ao personagem que o Sendo é inspirado, que é o Joey Yabuki de Ashita no Joy. É uma obra que eu ainda estou lendo, estou ainda no começo, é uma obra bastante grande, que inclusive eu vou estar deixando aí na descrição um link para o mangá delas na Amazon, que por meio dele você vai também estar ajudando o canal, além de você, claro, deixar o like e se inscrever. Mas vale discutir que mesmo com essa estratégia, eu acredito que vai ser mais os seus instintos primitivos e seus ataques intensos que pode dar uma chance maior para o Sendo ter uma porcentagem a mais sobre o Ricardo, ter uma chance de ele vencer a mais do que o 1/100 que ele já tem. Mas eu gostaria de saber o que você acha que vai ser sobre essa luta entre o Ricardo e o Sendo, o que você achou desse sparring meio a meio, né, entre o Ippo e o Sendo, o que você tem achado também desse romance dele com a professora dele, e sobre a saúde da avó dele, se ela pode acabar meio que vindo a falecer durante a luta ou algo do tipo, ou se ela só vai falecer depois da luta, quando o Sendo estiver com o cinturão. São várias coisas que podem acontecer, então comente aí a sua perspectiva sobre o que vai acontecer. Não esquece de deixar o like e compartilhar para o seu amigo ou amiga que gosta de Hajime no Ippo. E se você quer o mangá do Ashita no Joy, que é o mangá que também inspira Hajime no Ippo, eu vou estar deixando no primeiro comentário fixado e também na descrição. E caso não tenha assistido, eu vou deixar aqui um vídeo sobre o que eu acho e que a gente pode esperar sobre o resultado da luta entre o Ricardo e o Sendo. Além disso, caso você tenha perdido o vídeo anterior sobre a verdadeira força de Ippo, onde fazemos uma análise mais aprofundada, vou estar deixando aí também para que você possa assistir. Eu sou o Caio e esse é mais um Império Shonen. Até a próxima. Por favor, se inscreva no canal.